O racismo estrutural nada mais é do que uma teoria criada nos Estados Unidos para tentar enxergar o racismo em todos os âmbitos da sociedade, principalmente de forma institucionalizada. Trazer essa teoria para o Brasil, nos Estados Unidos ela já é muito forçada. Nos Estados Unidos ela é completamente rechaçada e praticamente ela só é levada a sério em setores de extrema esquerda. Mas lá, pelo menos, a justiça funciona. Então é muito difícil você implementá-la através de leis. Acaba sendo aplicado individualmente, uma empresa aqui, um estado aqui, uma cidade ali. Mas não vai ser obrigado da forma que estão fazendo aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, talvez ela faria um pouco sentido, porque lá nós tivemos sim leis de segregação racial, depois que os republicanos obrigaram a esquerda a libertar os escravos. Nós tivemos sim leis de segregação racial, chamadas leis de Jim Crow, nos Estados Unidos, que foram exercidas principalmente em estados governados por democratas, ou seja, pela esquerda. A esquerda sempre foi a defensora número 1 da escravidão, né? Muita gente não sabe disso. A própria clã, né, Ku Klux Klan, ela é um órgão esquerdista formado justamente para perseguir aqueles escravos que estavam sendo libertos ali. Então, quando tentou se adaptar isso aqui para o Brasil, você chegou na inescapável conclusão que aqui no Brasil, você está no país mais miscigenado do mundo, onde brancos e negros casam-se entre si, ou seja, eles não se odeiam, não há essa perseguição. E aqui nós nunca tivemos de uma lei, depois que encerrou a escravidão, que prejudicasse, que colocasse negros e brancos em condição de desigualdade, falando que, por exemplo, um branco pode fazer algo que um negro não pode. A única lei que nós temos aqui no Brasil que é racista, efetivamente, que faz a distinção de cor, são as leis de cotas. Elas sim falam, olha, o negro pode uma coisa que o branco não pode. Então, há esse tipo de racismo. Só que eles trouxeram essa teoria para cá. Para quem não sabe, o grande autor de trazer essa teoria para cá foi o Silvio Almeida, tá? Aquele que foi ministro do Lula e saiu de lá com denúncia de assédio sexual em cima. Esse é o grande mentor por trás dessa teoria adaptada aqui ao Brasil, aonde não faz sentido nenhum. O que essa teoria busca, esse racismo estrutural? Dá poder para as ONGs, para os agitadores, para os agiotas raciais poderem processar todo mundo, poderem se fortalecer ainda mais financeiramente, como naquele caso do Carrefour, onde não teve nada de racismo, mas falaram que o segurança foi racista, e aí o Carrefour teve que pagar 25 milhões para a vítima do cara morto? Não, para ONGs que combatem o racismo. A teoria do racismo estrutural, ela busca enxergar o racismo em tudo, para que, ao enxergar o racismo em tudo, tudo possa ser considerado racismo. Como o racismo não existe estruturalmente na sociedade brasileira, o STF, através dessa decisão de esquerda, uma decisão 100% ideológica, está tentando criá-lo, para fazer esse tipo de agitação social, para romper nossa fábrica social. E se você está acompanhando os debates lá fora, você vai ver que isso é só o começo. Claro que isso não vai afetar os poderosos. Se eles realmente quisessem resolver, ou se eles achassem que isso realmente existe, o racismo estrutural, esses ministros do STF que votaram a favor poderiam abrir mão de seus cargos com o compromisso do Lula de que indicasse negro para os lugares deles. Eles vão fazer isso? Não, porque eles sabem que isso não existe. Agora, se for para prejudicar o filho do branco pobre, eles não têm problema nenhum em mandar o Congresso atuar. E mais uma vez, já entra em outra questão, né, pessoal? O Congresso tem que atuar, o Congresso é obrigado a legislar sobre isso. É obrigado por quê? A escolha do Congresso é não legislar, não tratar do assunto desse nível. É também uma escolha dos eleitores que receberam o voto do povo. Vocês, ministros da STF, não receberam. Então, essa estrutura, para quem está entendendo para onde vai descambar, e já está descambando para assim em outros países, na África do Sul, hoje, por exemplo, é um país onde os brancos são mortos, fazendeiros brancos são mortos. Nos Estados Unidos, eles falam de reparação por causa da escravidão. Então, a gente vai encaminhar agora para uma perseguição a brancos, tá? Sem nenhuma cerimônia. Os brancos serão tratados como cidadãos de segunda classe, caso isso seja levado adiante. Já são tratados assim, decisão recente do STJ decidiu que não existe racismo contra brancos, tá? O negro pode falar qualquer tipo de injúria racial contra um branco, que não é racismo, isso já está pacificado no STJ, ou seja, o nosso Congresso já tinha que atuar para reverter isso. E claro, no futuro, os crimes cometidos de negros contra brancos poderão sim receber uma pena menor do que os crimes de brancos contra negros. Por que não? Afinal de contas, se é racismo estrutural, tudo que o negro está fazendo é reparar a perseguição que ele fez antes. Esse é o raciocínio. Esse é o raciocínio de divisão da sociedade que eles tentam criar. Mais uma vez, jogando negros contra brancos. E eu tenho certeza, praticamente todos os negros que eu converso são contra isso aqui. Eles querem ser tratados iguais, não querem ser tratados melhores, não querem ser uma casta superior. E a gente sabe que, efetivamente, isso aqui não melhora a vida deles em nada, assim como o governo do PT nunca melhorou a vida dos negros em nada. O que eles utilizam é essas minorias
como massa de manobra e utilizam a militância dessas minorias para se perpetuar no poder, causando essa divisão social. Pois é, bem explicado, hein? Tá bem detalhista aí a explicação do Fred, mas, querido amigo Darcy, você pediu a palavra também neste tema, acho bem importante. O Darcy aqui faz, às vezes, umas previsões que acontecem, né? Não é porque ele é místico, não, é porque ele sabe observar bem a nossa realidade. E essa questão aí é meio vaga, né? Que eles deixaram um conceito extremamente vago, né? Que eles pedem declaração de Estado de coisas inconstitucional, né? Não sei o que isso significa, mas é algo extremamente vago que qualquer outro juiz pode interpretar da maneira que ele quiser, né, Darcio? Então, o que você pensa em relação a esse racismo estrutural e esses conceitos vagos, e ainda o Supremo está pedindo lá ao Fux 12 meses, corre, porque precisa arrumar as coisas para passar muito bem na pauta woke. O conceito vago, diria Hayek, permite a construção de novas burocracias. Mais do que isso, aumenta o poder daquele que o detém. É estranho falar isso, mas é fácil explicar. Por exemplo, tem a modinha agora do racismo climático, ou seria racismo climático. Eu estaria cometendo um crime por falar de racismo climático e não climatic, com a linguagem neutra. Pois bem, racismo climático. Gente, racismo é crime, e grave, por sinal. Racismo é crime e grave. Então, quando você leva isso para a questão climática, obviamente, você pressupõe de que aquele que degrada o meio ambiente prejudica a vida de uma pessoa que é de outra raça ou etnia. Logo, é crime. Crime! Portanto, se você não separa o seu lixo, você é um racista, eu posso te colocar na cadeia. Quando você abre os conceitos, quando você coloca esses conceitos de uma forma ampla, ou você esvazia o conceito como o Lula tem feito, abra um olho. O Lula tem dito que democracia é a garantia do trabalho. Isso é uma tese que nasce no Partido Comunista, determinação do Partido Comunista Chinês. O Xi Jinping já tem dito isso. Democracia é um regime que o povo é feliz, igual na Coreia do Norte, hein? Que é proibido rir no dia da morte do Kim Jong-un. Então, eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque isso é muito sério. E a gente está lidando com um governo que no dia que subiu a rampa tinha até cachorro. Ou vocês já esqueceram aquela imagem do Lula, da Janja, do índio? Nada contra os índios, muito pelo contrário. A minha irmã, Silva Yampi, está aqui representando os índios também no Braddock Show. Mas, enfim, tinha tudo. Menos o pastor evangélico. Esse não tinha. Né? E agora tem aí os evangélicos arrastando asa. Vocês não perceberam isso? Que o pastor evangélico não subiu a rampa junto. Perceberam não, né? Pois é, tinha de tudo ali, menos pastor evangélico. Num país que é 90% cristão. E detalhe, tá? Para poder fechar a conversa com vocês aqui. Eles falam muito, mas quando precisam mostrar quem eles são o oposto de Bolsonaro. Bolsonaro deu 450 mil títulos de terra entregando na mão das mulheres, a maioria delas negras. Bolsonaro entregava os benefícios, os títulos de terra na mão das mulheres. Já o Lula não. O Lula sobe a rampa e no outro dia ele coloca todas elas hospedadas no curral. Ou eu estou mentindo? Literalmente no curral. Portanto, tá aí, ó. Esse aí é o dia da posse. Na posse, todos sobem a rampa. Depois, vocês que se hospedem no curral. Mas fiquem tranquilos. Eu vou mandar jogar um pó de serragem e colocar uma lona para diminuir o odor. Claro, para vocês. Porque nós, da elite do partido, ficaremos num iate de não sei quantos R$1.000 a diária, como eles ficaram lá na COP, ou nos melhores hotéis do mundo, bancados pela população que é saqueada todos os dias. Boas falas, né, Darcio?
Silvia, Fabiana, eu eu posso vi que falar você... sobre o que é realmente um racismo Lógico, estrutural? Você vê a pode. hipocrisia, né? Onde uma corte inteira vota, né, para alterar uma lei para suspender a eleição de uma mulher indígena, para tirá-la Ó, do seu mandato. E aí você tem no TSE o que eles chamam de observatório, né, de violência política contra a mulher. A minha casa foi depredada, eu fui ameaçada de morte, né, a minha morte encomendada por uma assessora de um deputado, né, eu tive um ato simbólico, eu sofri um ato simbólico do meu sepultamento no Congresso Nacional, de pessoas cavando buracos para enterrar a minha fotografia dentro de um caixão, e mesmo assim, todas as denúncias feitas não foram racismo estrutural. Então, essa questão, ela é hipócrita. Para uns é racismo, para outros é justiça, mas é de que lado você está? Porque esses que votaram a favor, né, onde eles fizeram a maioria para considerar que existe racismo estrutural, foram os primeiros a mudar uma lei para poder retirar do seu mandato uma mulher indígena conservadora e de direita. Fabi, ai, para esse pessoal. Inclusive, eu tinha te visto, viu, Silvia? Eu tinha te visto e ia até brincar com você, falar que não tem censura. Vamos aproveitar, eu vou já emendar, e vai ser contigo também, Silvia, logo a primeira pergunta, porque esse tema muito lhe cabe bem. Eu sei que você vai falar aí para o pessoal entender coisas que são importantes, né? Então, o Lula assinou um projeto para criar a Universidade Indígena e do Esporte, né? Então, ele assinou lá nessa quinta-feira, ontem, os projetos para criar 2 universidades federais. A cerimônia foi no Palácio do Planalto com ministros Camilo Santana, Fufuca e Guajajara. Será criada UNIND, Universidade Federal Indígena, também a UFESPORT, Universidade Federal do Esporte. E em dia que a gente descobre como governar atendendo a maioria, foi isso que o Lula disse, né? Eu até imagino a voz dele, pena que eu não sei imitar. O presidente disse que indígenas esportistas devem ir ao Congresso pressionar, né? Além dele criar, ele quer pressão. É porque agora ele está se passando por essa pessoa que se importa com as minorias. A gente sabe que ele não se importa de verdade com as minorias e, né, ele sempre nesse lero-lero que ele é o maioral, que ele salva os pobres coitados, né? O amor venceu, não é bem isso. Silvia, qual é o benefício real que isso poderia trazer, ou isso seria um malefício para ainda apertar mais a situação dos indígenas? Eu posso falar de cadeira, né? Eu sou uma indígena que estudou e não estudou pouco, estudou muito. Tá? Desde defesa química, biológica, radiológica e nuclear, como transporte aeromédico, política e estratégia, liderança estratégica, relações exteriores, né? Gestão financeira e orçamentária em organizações públicas, e eu não estudei em uma universidade indígena. Eu sequer tive cotas. Eu paguei os meus estudos com a força das minhas pernas, porque eu fui atleta profissional. Veja, então vão utilizar um flagelo histórico para continuar controlando povos indígenas, como uma moeda fácil de barganha. Sabe por quê? Criaram um ministério para povos indígenas, mas esse ministério não fez absolutamente nada. A sociedade brasileira já viu e conhece, óbvio, aquele programa Minha Casa, Minha Vida. E vocês sabiam que o Boulos pediu para que uma emenda ali, naquela medida provisória, na 1162 de 2023, não fosse aprovada? E sabe qual era a emenda? Era a minha, a que garantia a prioridade para indígenas e quilombolas no programa Minha Casa e Minha Vida. E eu tive que lutar muito para aprovar essa emenda. Então, se hoje indígenas e quilombolas têm direito, têm prioridade ao programa, foi porque uma indígena conservadora de direita lutou para que isso fosse aprovado. Agora,
Você não viu a esquerda, esse grupo que apoia, esses indígenas que apoiam Luiz Inácio Lula da Silva, sequer comentarem algo. Pelo contrário, a mãe da ministra, mesmo tendo casa própria, né, da Sônia Guajajara, foi beneficiada agora, né, com um programa do qual nós, da direita, aprovamos para eles, para diminuir a desigualdade. Mas vocês sabem como é que é o ensino dentro de uma aldeia indígena? De 15 em 15 dias. Apenas poucos dias de estudo. Será que vai haver realmente uma qualificação? Não conseguem tomar conta nem das suas próprias universidades federais, das suas universidades estaduais, né? Colocando ensino de qualidade, montando os laboratórios. E vão querer fazer uma universidade indígena para controlar a mente desta pessoa que sequer tem um segundo grau de qualidade dentro das aldeias. E aí você vai, sem dominar a língua, né, sem entender do mundo, apenas tendo sido treinado para uma retórica vitimista de um flagelo histórico, como se esta sociedade aqui, agora, fosse culpada pela segregação. Não, essa sociedade aqui, de agora, não é culpada pelo meu flagelo histórico. Né? Nós não podemos nos aproveitar de um ideal imaginário sobre o indígena, né? De que o indígena tem que viver no meio da mata, de que o índio é aquele desnudo, desdentado, analfabeto, né? Que vive no meio da floresta. Então, se aproveitam do ideal imaginário de uma sociedade para continuar condenando um povo e utilizá-lo como uma massa de manobra contra o seu próprio país. Então, o único fundamento que está embutido atrás dessa universidade indígena é para continuar controlando a mente de uma minoria que sequer sabe ou tem um conceito de pátria e nação. Sabe por quê? Porque foram segregados e estimulados a falar uma outra língua, não a língua dominante portuguesa. Então, quando você vem para essa sociedade e você não domina a língua, você é abafado. Então, nós vamos colocar um profissional com um baixo domínio da língua, uma baixa percepção, quando você induz, né, aquele indígena a não estudar. Porque só de 15 em 15 dias, não, isso não é ensino, isso não é transformar esse indígena num cientista, num técnico, não é. É mais uma massa de manobra.